Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um Sexo e Prosa, através do canal 10 da TV Opes e também do Facebook, você que está aí nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência. E hoje nós vamos falar sobre disfunções sexuais femininas. Dessa vez é para você, mulher que está aí. E estamos também com Jane McLean, psicóloga. Boa noite, isso. Boa noite, Jane. Seja bem-vinda aqui ao programa Obrigada, Cássia. para falarmos sobre disfunções sexuais. Isso, né? É um tema tão polêmico, mas que é muito, muito necessário a gente comentar e desmistificar muitas questões, né? Porque tem muitas coisas que ainda não são tratadas, mas são tão comuns, né, hoje em dia. E você que trabalha com casais, a Jane trabalha com famílias, então é muito importante a gente começar a falar mais sobre as disfunções sexuais que são acometidas para muitas mulheres, não é, Jane? Isso mesmo, muito importante, indispensável. A gente vê muitos casos assim no consultório e por mais que seja comum a masculina, né, a gente vê muito mais se falar da masculina, mas a feminina, ela é assim muito, muito mais comum do que mesmo a masculina. Verdade. De acordo à Organização Mundial de Saúde, a saúde sexual é um completo bem-estar físico, emocional e mental. Para que essa mulher esteja bem, ela precisa de todo um contexto para que essa resposta sexual feminina ela possa surgir. E o que é a disfunção sexual feminina? Bem, vamos lá. Disfunção sexual feminina, ela é um problema que ocorre em um dos ciclos da fase de resposta sexual feminina, né? E a mulher é uma caixinha de surpresa. A gente sempre diz assim, ela é muito mais complexa. Tem aqueles memes no Facebook dizendo que para uma mulher precisa daquele manual interminável e é mais ou menos por aí mesmo, né? A gente tem vários botõezinhos que podem ser ativados diferente do homem, que é mais a glande, né? Mas a gente tem vários botõezinhos e nesses botõezinhos podem ocorrer algum problema e ela acabar desenvolvendo ou tendo em todos esses momentos alguma disfunção sexual. É que muitos ficam procurando o ponto G, né? E a mulher tem o A ao Z, né? O corpo completo. Verdade, o G é só de shopping. E é importante que esse casal ele esteja sempre se conversando para que possa ir se diagnosticando, na verdade. Às vezes o casal está em uma fase de separação e que essa mulher, muitas vezes, ela diz, não, eu não gosto de sexo. E, na verdade, quando vai fazer uma avaliação, essa mulher ela está com algum tipo de disfunções. Isso mesmo. Como eu falei, é muito comum a gente ver as queixas masculinas, né? As mulheres têm essa abertura para falar sobre como o homem, né, sobre o desempenho sexual masculino, mas o feminino não é muito entendido, né? A gente vê muito sobre o vaginismo, né, que é aquela contração muscular que impede do pênis penetrar ou qualquer coisa e sente muita dor, né? A falta do orgasmo, a mulher tem vários estágios, né? E assim, o que mais se destaca é a excitação, tá? Que muitas vezes os homens, eles esquecem essas preliminares que a gente precisa, como eu falei, os botõezinhos, né? A gente tem vários momentos que precisam ser excitados, né? Vários locais, e os homens não se perdem, e até mesmo as mulheres por não se conhecerem, a masturbação, que é um tabu ainda muito grande, né? Principalmente quando envolve religião, né? De conhecer o seu próprio corpo, e elas procuram esse lado mesmo da separação, ao invés de buscar uma ajuda mais específica, que é profissional, isso. Não é? O tabagismo, as drogas levam também a mulher a ter disfunções? Com certeza leva, sim. O uso de drogas, álcool em si, que é uma droga lícita, né, ela também leva a esse problema. E outros problemas fisiológicos, como o cardíaco, né, a tireoide,
Todos esses tipos de problemas físicos, fisiológicos, eles também acarretam em algumas disfunções, sim. Alguns problemas afetivos, eles vêm trazendo muitas crises nos relacionamentos e muitas vezes esse casal, ele imagina que acabou o amor, acabou a paixão, acabou Isso o desejo e que muitas vezes isso pode ter acontecido e que eles precisam fazer um resgate desse desejo, um resgate desse amor, para que esse relacionamento ele possa andar. E que quando essa mulher procura uma ajuda, ela começa a se descobrir que realmente o problema, será que o problema era meu? Ou será que o problema era do outro? E essa mulher, ela só culpava outra pessoa. E muitas vezes ela deixou de se olhar das fases que ela precisava ter, Isso. as fases do desejo, da excitação, a fase do orgasmo, que é a resposta que o nosso corpo, que o corpo da mulher, o corpo do homem também, Isso. ele dá para essa sexualidade. Como muitos casais em que você tem visto lá no consultório, você tem atendido, como eles relatam sobre esses temas? Principalmente a falta de intimidade, né? Eles têm receio até de dizer como querem, né? Uma coisa que eu sempre costumo falar no consultório é que o sexo, para ele ser agradável, é como uma música, né? Uma dança. Você vai se ajustando com seu parceiro ali, aquele passo que mais se encaixa com você, tá? E como você bem falou, Acácia, o casamento, né? Esse erotismo, o romance, é sim impossível ser resgatado. É diferente de outros amores, né? Uma coisa que eu sempre falo. O amor erótico, ele é o único dos amores que, para existir, ele precisa ser alimentado. É diferente do amor materno, do amor fraternal, que às vezes a gente gosta de alguma amiga e diz, não, fulaninha mora no meu coração, não paga R$1, né? Mas o amor erótico, ele precisa desse alimento, tá? Então, é preciso que os dois trabalhem. Não é só uma parte, né? O casamento é feito pelos dois. Eu não posso ser casada sozinha. Então, isso tem uma interferência muito grande para a gente, mulher. Não é para o homem, não. O homem, ele se cita no olhar, né? A mulher, não. Como eu falei, tem vários botõezinhos. Então, se ele liga, meu bem, tô com saudade. Ou então chega, às vezes, com a florzinha, com um bombonzinho, já vai lhe ajeitando, com certeza a noite vai prometer. Né? Porque o homem, ele pensa mais em sexo, tem essa liberdade maior de pensar sobre sexualidade do que as mulheres. Essa falta de pensar, essa falta de conhecimento do seu próprio corpo, ele acarreta essas disfunções. Vamos pensar em uma adolescente em que ela começa a atividade sexual e sem ela ter um conhecimento da sexualidade, isso pode acarretar uma disfunção sexual? Também, com relação até esses tabus, né? Essas regras sociais de liberar a masturbação para os meninos e enquanto para as meninas é proibido, é feio, é vulgar, né? Mas as meninas, quando a gente vai estudar, né, desde pequenininha no desenvolvimento, as crianças elas se masturbam, né? A gente vê mais os meninos, né? O menino pegando lá na glande, mas as meninas também fazem, né? Ela abre lá os grandes lábios, fica olhando e muitas vezes ela é reprimida. Menina, fecha isso aí, você vai se machucar. Até porque a gente tem que orientar realmente porque machuca, né? Mas esse tabu é criado, é social, né? Cultural, essas regras sociais que menina não pode fazer. Então ela vai tendo aquele prazer que ela sentia, um possível prazer no conhecimento do corpo, na masturbação, um pecado, ou que é errado, ou que é feio, e ela começa assim a se privar desse conhecimento e associar o sexo a algo pecaminoso, a algo ruim, que não é assim, né? Foi Deus que colocou pra gente. Quando a gente vai estudar fisiologicamente, a gente vê o quanto o sexo é importante. Isso. Quanto ele é importante para o organismo como um todo. E até distribuído o hormônio do sorriso quando a mulher ela tem um orgasmo. Isso. A importância tão grande dela ter esta sexualidade dela bem trabalhada. Isso, é assim, né? Os nossos adolescentes, nessa atividade sexual mais cedo, esse compromisso que muitas vezes
essa mulher, essa mãe está nos perguntando aí o que ela pode fazer, como ela deve orientar essa filha ou esse filho também em relação à sexualidade. Olha, é uma coisa também que eu sempre falo, eu atendo de criança a idoso e os adolescentes sempre chegam com essa questão. E eu sempre brinco, eu digo, olha, eu não estou lhe orientando a você iniciar sua vida sexual, mas eu estou lhe orientando para que você faça da melhor forma possível quando acontecer. Eu até brinco, eu digo, eu coloco a camisinha no bolso, tá? Porque esses ensinos eles já tem até mesmo na escola. E quando a gente para analisar direitinho, até nós mesmos adultos, se a gente não tiver com esse pensamento, não acontece também com a gente não vai se prevenir, né? Mas essa orientação sexual que eu sempre falo, a menina começou a menstruar, ou então tá nascendo já os pelinhos pubianos, já levou na ginecologista, né, para verificar. A ginecologista mesmo vai dar uma certa orientação, porque quando fala em início sexual para a menina, sempre há aquela vergonha dos pais, né? Eles sempre ficam evitando. A preocupação também. Isso. E aí, quando levam na ginecologista, ela já começa a orientar uma terceira pessoa falando, uma pessoa capacitada, né? Quando não está com a psicóloga também faz isso, né? Eu chamo os pais, a cada 4 sessões que eu tenho com um adolescente, eu chamo os pais, dou uma devolutiva, lembrando que tem um sigilo, a gente não fala aquilo que a gente conversou com o adolescente ou com a criança, mas a gente explica e orienta os pais como deve tratar também desses casos, né? E repreender é sempre o pior, então bater de frente quando tem aquelas meninas que estão querendo iniciar, nem tanto a fase sexual, mas um namoro mesmo, a gente tem que orientar. E quando os pais começam a aprender é pior, né? Então a gente já esclarece esse beabá, mostra esses caminhos para que eles fiquem mais tranquilos também. Para que lá na frente não venha desenvolver disfunções sexuais e muitas vezes não ter nem o conhecimento do que é uma disfunção sexual feminina. Essa falta de desejo surge em muitas mulheres? Sim, tem muitos casos, sim, até por essa falta de conhecer o próprio corpo, né? Não se permitir algumas situações, né? A falta do orgasmo mesmo, não chegar, né? Passa da fase da excitação, platô, não chega a um orgasmo muitas vezes, né? Mas aquelas que conseguem chegar, elas aprendem que ali existe um caminho, né? Como você falou, muitas mulheres pensam numa separação porque não conseguiram chegar a esse orgasmo ainda, mas é algo construído a 2 também, né? Então ela precisa dessa intimidade inicial, é quando muitas vezes eu encaminho para uma terapia de casal, às vezes atendo individualmente, mas eu encaminho para uma terapia de casal, porque eu posso até dar dicas para uma das partes, mas se os dois não tiverem assistidos, é muito complicado a gente trabalhar o casal só de um lado, né? A gente esclarece, desmistifica muitas coisas, mas é importante que os dois façam, que procurem essa ajuda psicológica. Verdade, porque às vezes a gente encontra muitas mulheres e que elas falam, não, eu não gosto de sexo, eu não sinto prazer, eu não sinto desejo pela outra pessoa. E ela precisa compreender que essa falta do desejo, ela pode estar sendo acometida de algum tipo de disfunções sexuais e que ela não tem o conhecimento e ela joga a culpa sempre para o seu companheiro. Isso mesmo. E as questões fisiológicas também, né? A depressão, que é a baixa de serotonina, impede também que a ocitocina seja liberada, né? A falta de exercício físico para a liberação da endorfina e assim ajudar nesse processo, né? Que ela consiga chegar no clímax, né? Que muitas vezes nesse corre-corre da vida que a gente está levando hoje, é muito complicado separar, às vezes para você dormir já é o seu prazer, né? Mas a vida não se resume a isso e é necessário que procure sim ajuda. A falta do desejo, a falta da excitação que existe, a falta de chegar a esse prazer que essa mulher muitas vezes tanto almeja e às vezes ela nem sabe porque ela nunca sentiu, na verdade.
Mas vamos voltar um pouquinho e falar sobre o vaginismo. Um tabu, né? Mas assim, é bem falado o vaginismo diante das disfunções sexuais. Existe tratamento para o vaginismo. Com a psicologia, a gente encaminha para o ginecologista, né? Mas com a psicologia, a gente, pelo menos na minha abordagem, a cognitiva comportamental, a gente vai dessensibilizando. Muitas vezes esse vaginismo aconteceu depois de um trauma, tá? Não é só pelas questões culturais, foi acometido diante de algum trauma. Uma violência sexual que essa mulher possa ter passado. Isso. E aí a gente vai dessensibilizando esse paciente para que ele entenda o sexo de uma forma diferente. Que não foi aquele caso específico que limitou para sempre o ato sexual, o prazer sexual que ela possa sentir. Né? E esse vaginismo é a contração realmente muscular, impede que o pênis penetre. Involuntária, acontece involuntário. Involuntário. E essa mulher, ela não tem como resolver sozinha, ela precisa da ajuda de um profissional. Precisa de ajuda, sozinha não consegue. Por mais que a gente tente e evite, né? Porque há uma resistência muito grande até para falar sobre isso, mas é necessário sim a ajuda do profissional. Muitas vezes ela chega até a ginecologista, alguns ginecologistas já detectam e encaminha para o terapeuta sexual para que ele possa fazer um trabalho junto. E que muitas vezes, Jane, a gente não encontra esse companheiro na terapia. Muitas vezes ele não quer, ele quer um sexo prazeroso, ele quer sentir prazer ali com a sua parceira, mas ele não acompanha essa mulher para fazer o tratamento. Aí já entra em outras questões, né, que é sobre o casamento em si, né, o que a gente vê muito. Mas na psicologia, né, Cássia, a gente trabalha muito aquilo que o paciente quer trabalhar. Aí é que a gente veja que um casamento está falido, né, ou esse parceiro não é tão parceiro, não é sócio, como eu sempre digo, de que vale um sócio ter uma vida estabilizada e o outro ali parece que é até empregado, né? Uma sociedade, porque o casamento é uma sociedade. E aí, muitas vezes a gente vê que aquilo não vai andar muito, mas a gente espera que o paciente traga essa demanda, né? Para dizer, vai ser uma separação mesmo, vamos trabalhar em cima de uma separação. Mas isso se o parceiro não quiser. Tá? Mas ele querendo, é possível sim ser resgatado tudo e até mais, tá? Porque o amor erótico é isso mesmo, a gente precisa alimentar, certo? Mas a minha prática também, eu chamo a família, ainda que a gente não envolva, não esclareça tudo que a gente comenta com o paciente, mas a gente sempre ouve os outros lados, né? Para ver de que forma a gente pode ajudar esse casal. E às vezes uma palavrinha, eu já atendi casais que a gente tem nos protocolos da cognitiva comportamental, a gente tem uma quantidade específica de sessões para ser atendida, né? E concluir aquele resultado. E muitas vezes não passava de um mês. Na quarta sessão, eu disse, não, eu vou dar alta a vocês porque vocês já resolveram a questão de vocês e aí podem continuar. Porque a psicologia cognitiva, ela ensina o paciente a ser seu próprio terapeuta. Então, se eles já aprenderam, já resolveram, tá alta, tá? E aí, nessa questão, quando o parceiro não ajuda, a gente tem que verificar o que é que esse outro lado quer, né? Se ela quer continuar com esse casamento, investindo, sozinha, eu até explico também. São 2 pilares, né? Com um telhadinho, uma casinha. Então, se os 2 pilares estão lá firme e forte, a casinha está em pé. Está em pé. Mas se um sai, o outro telhadinho vai sobrecarregar aquele pilar e ele vai ficar sofrendo sozinho e vai fazer tudo sozinho. E o casamento não é isso. Tá? E trabalhar as disfunções é tão importante porque ela pode sair desse relacionamento, mas ela vai para outro relacionamento levando também essa disfunção. Isso. E nós vamos ter um intervalo comercial. Voltamos já com mais Sexo e Prosa para falar sobre dispareunia.
Hoje tá combinado, tudo no esquema, tudo organizado. Vai ter samba, frevo, axé e um bloquinho descolado. Tá combinado, tá protegido. Vamos combinar, se aquele lance rolar, nada de vacilar, se libera. Vamos combinar, prevenir é viver o carnaval. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Rodeios Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129, com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assine o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Estamos de volta com mais Sexo e Prosa. Agora nós vamos falar sobre dispareunia. O que é isso? Nós vamos perguntar à psicóloga Jane McLean. Isso. A dispareunia, ela é a dor, né, com a penetração, a dor vaginal com essa penetração. E aí, ela é muito relacionada com a falta de lubrificação também. E muito comum também entre as mulheres, infelizmente. Ela também é confundida com o vaginismo, muito confundida com o vaginismo em si. E muitas vezes, Jane, essa mulher ela vai ao ginecologista e ela chega lá e ela diz: eu estou sentindo muitas dores, e ela não acredita que o problema não está relacionado à sua vagina, está na sua mente. Isso. Ela é muitas vezes o ginecologista ele verifica que há essa contração muscular, né, essa dor, uma sensibilidade maior dessa mulher, mas muitas vezes é psicológico, sim. Tá? É algo que ele foi associado a algum trauma, muitas vezes, né, ou então um ato brusco, né, realizado em algum momento da sua vida, mas a maioria das vezes é realmente essa questão fisiológica, tá? E existe tratamento para isso também. Essas mulheres, elas procuram o ginecologista, elas muitas vezes fazem até algum tratamento, mas aí quando descarta todas as possibilidades hormonais, essa mulher, ela precisa fazer uma terapia para que ela precise trabalhar todos algum trauma que está, né, relacionado à sexualidade, à sua criação, como essa mulher foi criada na sua infância, o que foi passado sobre sexualidade para ela, porque tudo isso vai ter uma interferência muito grande e quando ela chega lá no nosso consultório, ela vai mostrando para nós que o que realmente está originado, né? Tudo aquilo tem relação lá na sua infância ou lá na sua adolescência, de tudo que ela ouviu aqueles pais ou alguém que estava ali passar para ela. Isso mesmo. Né? É o que a gente faz realmente primeiro, a gente descarta essas questões fisiológicas, né? E depois que é detectado que não é fisiológico, é quando a gente começa a trabalhar. Até porque para a mulher chegar no clímax, né, no orgasmo, ela precisa estar com a musculatura pélvica totalmente relaxada. Tá? Então ela tem que estar mais sensível, há uma lubrificação maior, né? Acontece de, às vezes, as pessoas chegarem e dizer: não, mulher, relaxa. Se você relaxar, você vai conseguir ter um orgasmo, você vai conseguir sentir prazer, você não vai sentir dor, mas é muito mais além. Ela precisa fazer realmente um processo de psicoterapia, ela precisa trabalhar essa disfunção na terapia.
O fluxo sanguíneo, né, que é aumentado nesse período. Então, ela precisa aprender a relaxar essa região pélvica, até fisioterapia para essa área também, tanto para homem quanto para mulher. Tá. O pompoarismo é um... Isso, né? Um exercício de contração. E ela precisa primeiro de tudo, dessensibilizar, né? Ela precisa verificar o que foi que acarretou esse trauma, como ela chegou nesse ponto, para que ela comece a desmistificar e conseguir um relaxamento básico para ela tentar entrar nesse orgasmo. Claro que com as técnicas, né, que o sexólogo, psicólogo que trabalhe com a área da sexualidade, ele vai passar para essa mulher e essa mulher vai ter um melhor desempenho na sua vida sexual. A partir daí ela vai começar a pensar mais na sua sexualidade, de ver a sua sexualidade como algo primordial também na sua vida, que faz parte, traz alegria, traz motivação também para essa mulher viver, porque muitas mulheres, quando elas sentem algum problema sexual, tem alguma disfunção sexual, ela perde o desejo de se arrumar, de ficar bonita, de se gostar, de se amar. Tá relacionado também à autoestima, né? Muito relacionado à autoestima. E o homem, em contrapartida, é muito visual, né? Uma dica que eu sempre dou para as minhas pacientes é: troca a lingerie, né? Como é que como é o seu ritual para esse momento? As crianças interferem, vocês têm privacidade? Primeira coisa que eu digo: olha, criança no quarto, o quarto é de vocês, o quarto tem que ser trancado, né? Vocês têm que ter essa privacidade. Nada de plateia. Quem gosta de plateia é homem, mas as mulheres não gostam, né? Então isso dificulta também esse orgasmo para as mulheres. Isso, e também nesse momento dessa fala sua que você coloca da lingerie, é importante também, mas é tão importante você conhecer o seu companheiro, saber o que ele gosta. Muitas vezes você que está aí não conhece, não sabe quais os gostos do seu companheiro. E você pode até usar alguma coisa que ele não se sinta confortável. Então conheça o seu companheiro, converse com ele, fale sobre a sexualidade, fale sobre a sua vida íntima com ele, porque vai ser muito importante. A intimidade, né, que a gente falou no início. E eu até brinco, eu digo, olha, mesmo você sendo, mesmo ele sendo do CRB... Você tenha cuidado. Muitos não gostam de vermelho. Por mais que ele goste, né, do vermelho, do CRB, Mas você tem que ver até a cor. Por mais que você goste eu gosto de preto, mas ele não gosta, ele gosta do branco. Então usa um branco, né? Ele não gosta daqueles como partidos. você falou, né, Jane? O homem é visual. Então, se ele é visual, você precisa entender do que ele vai gosta, chamar a atenção. que vai chamar a sua atenção. Isso. E para chamar a atenção, vamos falar sobre a anorgasmia. O bicho papão. A falta do orgasmo, né? Tem muitas mulheres que não chegam, não conhecem, não sabem nem o que é um orgasmo, né? As fases do orgasmo. Como é que você consegue chegar, se isso é possível, né? Mas é possível sim. Há tudo um processo, né? Você precisa da lubrificação, você precisa estar excitada, você precisa sentir a sua musculatura, como o homem também, né? O clitóris da mulher, ela fica inchado nesse momento do clímax, pela lubrificação e pela fluxo sanguíneo, tá? Então, é preciso ter todo esse processo para que aconteça o orgasmo. E o orgasmo, muitas vezes, não é percebido pelas mulheres, tá? Muitas mulheres, elas sentem... Por falta do conhecimento também do que é o orgasmo, porque a anorgasmia, muitas mulheres são acometidas da anorgasmia e nem sabem o que é um orgasmo. Então, essa compreensão que ela precisa ter é muito importante até para, na hora dessa conversa com esse companheiro, do jeito que ela quer que seja tocada. Muitas vezes ele não tem um jeito agradável para ela. Ela precisa começar a ensinar para ele. Isso. Buscar ajuda terapêutica é de suma importância. Sim, sim. Eu já tive alguns pacientes que relataram
o orgasmo, conseguir chegar ao orgasmo com um beijo, né? Não é só o toque em si na genitália que leva a mulher a alcançar esse orgasmo, tá? Já com um beijo, para você ter ideia de quanto ela estava relaxada, né? Nesse momento entregue, e principalmente essa intimidade, né? Que muitos casais, às vezes, até para o próprio ato mesmo, tem que fazer com a luz apagada, tem que ser tarde da noite, que ninguém vai ouvir. Mas essa intimidade, ela é construída a partir dos dois, tá? E aí é uma situação que ela precisa primeiro conhecer seu corpo, tá? Ver quais são os seus pontos principais, os pontos erógenos ali, e ela, a partir daí, indicar esse caminho para esse parceiro também. E eu sempre coloco para as mulheres que é importante ela pensar sobre sexo. Ela acordar pela manhã e ela pensar na sua sexualidade. Ela cuidar dela. Ela pensar nos momentos em que ela pode ter com seu companheiro. Ela pensando sobre isso, ela vai estar trabalhando para esses momentos. Para o momento do desejo, para o momento da excitação. Faz parte do ritual, né, Cássia? Esse ritual precisa ser alimentado. Desde sempre, desde sempre. Uma certa vez me perguntaram qual a importância do sexo no casamento. Eu disse 100%. 100%, né? De várias formas, com penetração, sem penetração, porque às vezes existem casos que o esposo mesmo ele chega a se acidentar, fica impossibilitado mesmo dessa penetração, mas o ato sexual não deixa de existir. Não é a falta da penetração do pênis em si que vai deixar com que esse casal não chegue a esse clímax. E é muito importante que essa mulher lá em casa, ela comece a observar como anda a sua sexualidade. Muitas vezes ela coloca que não dá mais o relacionamento, que esse homem não a ama mais, e muitas vezes isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que você está com uma disfunção sexual e que é importante você buscar ajuda. Conversa com teu ginecologista, procura um sexólogo, vai buscar ajuda de um profissional para que você possa ter uma vida sexual prazerosa. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a você, Jane. Quer passar algum número, telefone? Bem, nós estamos com a clínica na Jatiuca, né? Tem um ano que nós montamos uma clínica, atendemos de criança a idosos, né? Somos da abordagem cognitiva comportamental. Eu sou terapeuta de casais, e aí quando surge alguma demanda, eu encaminho para a Cássia aqui, ou lá em Maceió mesmo, porque a gente não pode atender o paciente e atender o casal em si, a gente sempre encaminha para fazer a parte. E aí a gente está lá com a Clínica Integrada Humanamente, tá? Estamos chegando a mais um final do Sexo e Prosa. Espero ter ajudado a você reconhecer melhor a sua sexualidade, observar o que está acontecendo dentro de você e buscar ajuda. Busque ajuda sempre, porque você vai ter uma vida sexual mais prazerosa. E uma boa noite a todos vocês.